Eu coloquei a AppMax na Denavita, Carol colocou na Bizu e a gente percebeu um aumento absurdo na taxa de aprovação de compra de cartão de crédito. O que acontece? O que você faz? Qual que é a mágica por trás da AppMax que consegue trazer pra gente um resultado tão superior aos concorrentes? Vou abrir algumas coisas que normalmente a gente não abre. A gente cruza mais de 150 dados em 0,3 milésimos de segundos. É muito rápido. A gente sabe até... Gente do céu, tô abrindo demais, depois o time de dados vai me matar. Mas a gente sabe até a data de vencimento do cartão do cliente. Então a gente sabe o momento exato de disparar a recuperação do carrinho, porque ela tá com o limite no cartão. Eu vejo que é muito importante, porque eu vejo o esforço que a gente faz dentro do digital pra você gerar o acesso pro seu site, né? Eu sempre falo pras pessoas assim, a gente não tem um shopping cheio, a gente tem um shopping vazio, onde a gente precisa encontrar as pessoas, criar a comunicação, investir muito no marketing de influência, nas campanhas. E aí o cliente chega no nosso site, se acertou a precificação, tem um bom produto, aí na hora do cliente fazer essa compra, que já tá ali quase na boca do gol, trava, não vai. Muita gente sonha como você sonha, tem ambição como você tem disposição, tem vontade e tal, mas não necessariamente todo mundo chega. O que você acredita que você pode compartilhar? Betina, eu coloquei a AppMax na Denavita, Carol colocou na Bizu, né? A gente levou a AppMax para vários clientes nossos e a gente percebeu um aumento absurdo na taxa de aprovação de compra de cartão de crédito. Né? A minha hoje foi de 86% para 99%, da Carol bateu 100% na Black. Né? Assim, o que acontece? O que você faz? Qual que é a mágica por trás da AppMax? Qual que é a tecnologia? Né? O que ela faz de diferente em relação aos outros gateways de pagamento que consegue trazer para a gente um resultado tão superior aos concorrentes? Agora eu vou ter que abrir a estratégia. Tu quer que eu abra a estratégia por trás, como é que funciona aqui todos os concorrentes? Não, tô brincando. Eu acho que tem um ponto importante, que é... Quando a gente fala de aprovação, o que o mercado coloca muito? Tu fala de aprovação, na verdade, tu deveria ter medo se tu vai ter mais chargeback. E é o que todo mundo deve estar pensando agora. Que é, não sei o que, o Dom e a Carol estão falando de aprovação. Mas como é que foi o chargeback? Como é que ficou o chargeback de vocês? Eu não sei, tá? Eu tô perguntando agora. Ai, gente, imagina se agora tá me colocando aqui numa enrascada. Não, mas assim, não tive nenhum aumento significativo, não. Nem chamou atenção. Pra tu ver, né? É. Na Bizu, Também. pra vocês verem como o mercado coloca um medo na galera, que é assim... tu não pode pedir mais aprovação pra mim, as plataformas do mercado como um todo foram fazendo esse movimento, porque tu tem que ter medo de chargeback. Porque mais aprovação é igual a mais chargeback. Era isso que o mercado inteiro vendia até então. E a gente entrou com os 2 pés na porta, falando assim, cara, esquece esse negócio, a gente vai te entregar mais aprovação. E aí, assim, qual que é a grande estratégia por trás da AppMax? Eu acho que a primeira delas é a gente veio do e-commerce. É assim, a gente vende online. A gente sabe o que tá do outro lado da mesa e tu perdeu uma venda que é legítima ou tu perdeu uma venda porque ela era fraude, foi aprovada e tu mandou o produto, por exemplo. Então, assim, eu acho que tem um trade aí que é muito importante, que assim, o quanto de risco eu aguento tomar, quanto de benefício eu quero ter, né? Então, e a gente seta isso para cada cliente, então a gente consegue dar um peso, por exemplo, pega a Elements, que é nosso cliente, e tem um produto altamente fraudado, que é mesa de escritório e cadeira de escritório. A gente está com 86% dos clientes tem 99% de aprovação, mas isso é para todo mundo? Não. A Elements tem 86% de aprovação. Por quê? Porque o resto tudo é realmente fraude. É realmente gente tentando fraudar eles. Então, assim, tem a segurança. E a gente tem essa visão. Cara, Elements, produto altamente visado, todo o nosso sistema de antifraude, toda a tecnologia é feita para conversão, mas uma conversão com segurança. Então, assim, eles tinham 260 mil de chargeback na outra plataforma, que eu não vou falar aqui. Mas posso falar, acho que foi PayPal ou PagBrasil. Eles tiveram 260 mil de chargeback. Eles vieram pra gente, eles estavam com esses 260 mil de chargeback, 74% de aprovação. Eles foram para 86% de aprovação com 0 de chargeback. Então, assim, eles vão ter os 99 lá, os 100% que tu tem lá na Bizu? Não. Por causa que são produtos diferentes. Mas eu acho que essa nossa visão do e-commerce
de saber o perrengue que o e-commerce, o dono do e-commerce passa todo dia. Estratégia de venda, estratégia de campanha, estratégia de produto, estoque, envio, frete. A gente sabe de tudo, né? Então, no final das contas, eu acho que essa é a grande diferença do nosso olhar, assim. Que é a plataforma de pagamentos ser um parceiro do negócio. E eu não sei pra vocês, mas vocês acham que a plataforma é a parte mais importante do negócio? Digital? Qual Físico, plata- eu acho que não. Físico, eu acho que a maquininha de pagamento, por exemplo, não é a coisa mais importante. Não é a escolha mais importante. Todo mundo deveria estar escolhendo a mais barata, certamente. Mas, por isso que a gente não entrou no físico. Eu acho que não tem um grande diferencial que eu vejo. Mas no digital eu vejo que tem muita diferença, né? Eu vejo que é muito importante, porque eu vejo o esforço que a gente faz dentro do digital para você gerar o acesso para o seu site, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, a gente não tem um shopping cheio, a gente tem um shopping vazio, onde a gente precisa encontrar as pessoas, criar a comunicação, investir muito no marketing de influência, nas campanhas. E aí o cliente chega no nosso site, se acertou a precificação, tem um bom produto, aí na hora do cliente fazer essa compra, que já tá ali quase na boca do gol, trava, não vai. Então, assim, todo o seu esforço foi jogado ali no ralo, se você, de fato, não tiver um bom parceiro que vai conseguir efetivar essa compra. Então, assim, é muito importante. E uma das coisas que eu acho que é legal até te perguntar e você trazer, eu vejo que muitos empreendedores, eles não conseguem, assim, ter todo esse racional do quanto compensa nesse aumento de taxa de aprovação. Às vezes eles se pegam na primeira taxa, na primeira negociação e não entendem assim o quanto, não fazem a conta mesmo. Porque até eu mesmo, quando a gente começou a trazer a AppMax para a Bizu, eu lembro que foi o Lucas, que foi o nosso sócio, ele falou, não, cara, mas compensa, faz a conta comigo. Se você tem X pedidos e os seus clientes realmente aprovar a tua taxa de cartão. Então, assim, eu faturo ali 1 milhão no mês, por exemplo. Se eu tenho 80% de taxa de aprovação, 200 mil foi embora. Se eu tenho 100% de taxa de aprovação, tu ganhou mais 200 eu mil? ganhei mais 200 mil. Então, eu percebo que o pessoal não faz essa conta inicial, realmente ali do percentual que paga pro waiter, que todos vão ter que pagar, pro tanto que ele vai ter de recompensa. Você sente isso? Eu acho que pouca gente tá olhando pra métrica de aprovação. Legal. Porque eu acho que as plataformas, todo mundo foi treinado no mercado pra não olhar. Pra dizer, não, aprovação, se eu tô recusando, é porque eu tô recusando certo, né? E é uma grande mentira, assim, porque quando tu vai olhar, tem muito cliente que tá dizendo ali que tá tentando pagar e não consegue. Então, assim, na verdade, tá sendo recusado muito pedido que é legítimo. Legal. E aí, eu acho que o mercado não foi educado a olhar isso como uma métrica. Então, todo mundo olha, quantos visitantes eu tive no checkout, para quantos iniciaram o carrinho, para quantos foram lá na página de venda do produto. Enfim, todo mundo olha para todas as métricas. Mas a última, que é a mais importante, que é a conclusão do pagamento. De todos que iniciaram o pagamento, quantos conseguiram de fato finalizar, pouquíssimos olham. E aí eu vejo assim, vocês estão ajudando muitos e-commerces nesse mercado, né? Com toda a parte de posicionamento, influenciador, enfim, vocês têm uma bagagem muito grande dos próprios e-commerces de vocês. E vocês acham que levantaram essa bandeira muito forte para alguns e-commerces. Só que, se for pegar pessoal de agência, que presta serviço pros e-commerces, também não sabe sobre o mercado de pagamentos e como ele pode aumentar o ROI do cliente deles ali, ou como pode baixar o ROI. Então, assim, verdade. como que funciona o mercado de pagamentos? E vocês se aprofundaram. Então, acho que o grande diferencial é isso, assim, é ter pessoas no mercado, e eu vejo que vocês são essas pessoas que vão puxando uma pauta que ninguém tá vendo. Então, assim, não, taxa de aprovação, pessoal, tem que olhar. E aí a gente vê hoje que, eu acho que desde que a gente começou, hoje é um mercado que está muito mais maduro em relação a isso, mas eu acho que muito por conta dos profissionais que vêm se atualizando e entendendo sobre o mercado de pagamentos online e falando, não, então tá, vem cá, deixa eu olhar teu negócio, deixa eu olhar se aumentaria a tua aprovação, se tem problema de aprovação ou se tem problema no pagamento, enfim. Então, eu acho que é muito dessas pessoas que ajudam os e-commerces puxando essa alavanca, sabe? Legal, e de fato a gente está puxando essa parte educacional, né? E assim, você está 100% certa no que você falou, porque além de ter tido as nossas próprias experiências com as nossas marcas, vários clientes que a gente pega que chegam para mentoria, para consultoria, que não estão conseguindo crescer na velocidade que gostariam, estão meio estagnados, estão dando de lado. Sempre que a gente vem fazer um raio-x,
para identificar ali os possíveis pontos de melhoria, quase sempre a gente vê uma pessoa que não está usando a AppMax. E a gente já fala, já vamos começar por aqui, né? Porque assim, às vezes a gente fica quebrando a cabeça. Nossa, como que eu aumento em 5%, né? O resultado aqui do meu e-commerce? Como que eu aumento em 7%, em 10% e tal? E assim, e tem tanta coisa que você precisa fazer na estratégia, tanta coisa que tem que... Tanta engrenagem que tem que funcionar em sinergia para você conseguir o resultado ali do... Sendo que no gateway de pagamento você tem uma coisa simples que você ajusta, você troca e você já vê o resultado ali muito rápido. Agora você falou, pô, o que é mais importante, né? Tudo é importante, com certeza, porque se o e-commerce não for bom, né? Cliente não chegar vender. e não ficar, se não passar pelo checkout, se for checkout ruim e tal. Agora, de fato, o gateway de pagamento é tão importante quanto todo o resto. Porque senão você faz todo o trabalho, todo o investimento de tempo e de dinheiro e tal para trazer o lead, o acesso e perder ele ali no final, na boca do gol, é um pecado. Eu acho que no final das contas é muito... E aí é que eu não tô falando sobre AppMax, que eu acho uma chatice, tá, gente? Pra gente ficar aqui na mesma página. Eu ficar falando de AppMax. Mas eu acho que, no geral, todos os empreendedores deveriam ter ou alguém especializado de fora, assim. E aí eu não digo a AppMax, eu digo, opa, tem a minha agência é especializada em pagamentos e ela pode me dar a melhor opção. Por exemplo, vocês como braço de educação, vocês vêm se especializando em pagamentos, eu falei esses dias, eles estavam falando melhor de AppMax do que eu, mas porque eles sabem o mercado e sabem como que funciona. Então, assim, eu diria, ou o empreendedor tem que conhecer muito bem de pagamentos para tomar uma decisão com relação a isso, porque no momento de escolher produto, fornecedor, é tão importante quanto escolher uma plataforma de pagamentos. E então, assim, ou o empreendedor precisa se aprofundar e entender muito bem, ou ele precisa ter um braço, uma agência, alguma pessoa que ajuda ele no e-commerce que vai entender para realmente ter a melhor opção ali em relação a custo-benefício, né? Então, assim, qual que é a taxa que eu vou pagar? Super importante. Mas qual que é o retorno que essa plataforma de pagamento aqui, esse gateway de pagamento vai me dar, né? Então, acho que os dois são importantes. Antes da gente avançar, só para fechar ali a primeira pergunta, não quero que você entregue o ouro, tá? Não quero que você explique para o concorrente exatamente o que você está fazendo. Agora, o que você pode explicar para a gente, né? Porque uma das coisas que eu notei, né, que a AppMax faz, é que vocês conseguem validar a compra de uma pessoa que está comprando com o cartão de crédito de um terceiro, né? Total. E vocês têm alguma inteligência por trás de cruzar os dados, talvez IP, enfim, não sei o que vocês fazem. Que se eu comprar com o cartão de crédito da Carol, vai ser aprovado. Enquanto na maioria dos gates eles bloqueiam, né? Como que acontece? Até onde você pode falar para a gente entender, né? Onde que a AppMax se sobressai? Boa. Vou falar aqui e vou abrir algumas coisas que normalmente a gente não abre. Mas o que acontece? A gente cruza mais de 150 dados em 0,3 milésimos de segundos. É muito rápido. Então, naquele momento, a gente consegue saber... Por exemplo, se eu olhar isolado algum dado, não vai me dizer nada. Então, por exemplo, tu pode estar comprando para entregar num endereço que tu nunca mandou entregar, mas, por exemplo, tu vai mandar entregar algum produto que tu comprou aqui no estúdio. Com o cartão da Carol. Não é fraude. Tu nunca mandou entregar nesse endereço, mas talvez tu vai receber nesse endereço aqui. Normalmente esse pedido seria barrado por qualquer plataforma de pagamento. Na AppMax ele não seria. Por quê? Porque a gente vai dando peso para vários das informações que a gente tem ali e que nos dá uma conclusão, de fato, se aquele pedido é legítimo ou não é. Teve um caso engraçado. Olha, gente, assim, acontece todo mundo tem uns clientes que tu pensa assim, não, da onde saiu esse cliente? Será que ele é legítimo ou não, né? E tem uma cliente nossa que vende material escolar, material de papelaria. E tinha uma senhora, olha só, aí o pessoal fica lá monitorando e tal os dados, não é sempre, mas esse foi um alerta gigantesco que foi aprovado. Ela tinha tudo para ser acusada. Era uma senhora de 80 anos. Ela errou o cartão de crédito 15 vezes. Ela digitou 15 vezes errado. Na 16ª passou o cartão certo. Ela errou todos os dados. O endereço era para entregar no endereço nada a ver. Então, assim, todos os dados apontavam para uma possível fraude. Quando a nossa inteligência passou ali, ela viu que não era uma fraude.
E o pessoal ficou encucado. Falou assim, cara, mas será que não é? Será que não é? Tá muito estranho. E pra tirar a dúvida, o pessoal ligou pra ela. Pra falar assim, tudo bem. Porque a gente liga pro portador do cartão. Então a gente não sabia se o cartão dela tinha sido clonado e alguém tava tentando usar ou se de fato era ela. E aí a gente ligou, pegou na base de dados o número do portador do cartão, era ela, e ligou. Aí ela falou assim, não, vocês não vão acreditar, eu realmente sou eu, tô tentando comprar, eu nunca consigo comprar online, mas eu quero mandar de presente pra minha neta, porque vai começar as aulas dela. Então, assim, tu pega esse pedido, por exemplo, a gente se importa em aprovar, entendeu? Pra gente recusar qualquer pedido é muito dolorido, então a gente precisa garantir que seria uma fraude. E a gente foi lá e de fato aprovou. E a senhora falou, meu Deus, é a primeira vez que eu consegui comprar online. Então a gente tem muito esse cuidado, assim, que é com cada pedido. E aí eu acho que a grande magia tá por trás da gente ter tido e-commerce, cruzar todos esses dados, saber o motivo da recusa. Então, por exemplo, a gente é a única plataforma de pagamento que faz recuperação de carrinho abandonado e de cartão recusado. Então, eu passo o antifraude antes de disparar a mensagem. Porque tu imagina um e-commerce que tem um ataque de fraude em massa e aí ele dispara a mensagem para todo mundo para recuperar o carrinho. Vai disparar para todos os fraudadores. Então, o que a gente faz? A gente analisa aquela compra primeiro, aquela tentativa de compra, vê se ela é legítima. Se é, a gente dispara no momento ideal de compra. A gente sabe até... Gente do céu, tô abrindo demais, depois o time de dados vai me matar. Mas a gente sabe até a data de vencimento do cartão do cliente. Olha. Então a gente sabe o momento exato de disparar a recuperação do carrinho, porque ela tá com o limite no cartão. Então tu vê que bom. Muita gente vai deixando, vai fazendo o carrinho e vai abandonando. Porque, porque meu cartão vai virar lá no dia 20, aí eu volto lá e compro. Legal. Só que esquece, nem entra mais. Então assim... A gente dispara nesse momento, que daí é a nossa inteligência artificial que começa a cruzar tudo isso e vai embora. E é engraçado porque hoje mesmo eu mandei ali no grupo da AppMax perguntando para vocês me explicarem sobre a inteligência artificial para recuperação mesmo de carrinho. E aí ela me mandou até um case da própria Vitabi. Mostrando, vamos abrir os números. Não, mas mês passado eu acho que foi mais de 1 milhão de carrinho, só de carrinho, recuperado. Com a inteligência artificial pra Nossa. Olha, é muita coisa. Que coisa. E aí, assim, é com eficiência, né? Porque a gente só dispara pra quem é potencial comprador. Perfeito. Então não vai disparar pra todo mundo. Vai disparar. E aí recuperou mais de 1 milhão pra eles, mas enviando, assim, com custo. Nem sei te dizer, mas. Se foi um custo de disparo, é R$1,99 por disparo, né? Se foi, sei lá, 15, 30 mil, é pouco. Poxa, pra voltar 1 milhão, olha o ROI, né? Não. E só pra eu entender uma coisa, quando a gente fala de recuperação de carrinho, isso... Mas a AppMax tem um checkout também? Não, a gente é integrado nos checkouts e aí a gente manda, por exemplo, Shopify, Nuvem, VTEX, loja integrada, bag, todas. A gente pega o carrinho que a pessoa abandonou e manda tudo preenchido. O carrinho do próprio site. Caraca. Nossa, não sabia disso. E isso você faz automaticamente com todos os clientes? Automaticamente com todos os clientes. Vem ligado, qualquer coisa quem quiser pode desligar, mas vem ligado pra todo mundo, porque nunca na história da AppMax alguém falou, não, eu não quero. Falaram, não, pelo amor de Deus, deixa isso aí ligado, porque o próprio Júnior, acho que ele tava gastando 80 mil com ferramenta de mensagens e tal, e ele desligou e... Júnior deve estar, tá, gente? Eles vão fazer um treinamento. Então, assim, essa galera aqui tá movimentando esse mercado. E eu sei, porque eu tô lá nos bastidores, eu vejo os números. Então, se eu fosse vocês, eu ficava ligado. Mas ele, acho que gastava uns 80 mil de serviço, assim, e agora tá, sei lá, acho que gastou 15 mil. Olha, assim. que interessante. É loucura. Não sabia dessa. E você comentou aqui sobre estar por trás e olhar os números dos e-commerces que crescem, né? Isso é muito interessante porque a gente tem muita audiência da galera que quer crescer, que tem e-commerce. Você começou com e-commerce, já faturou milhões com seu e-commerce e hoje tem uma solução que ajuda vários e-commerces a crescerem e faturarem aí milhões. O que você mais aprendeu que de fato assim é motor e faz um e-commerce dar certo? Tá. Esses dias uma pessoa me chamou no WhatsApp e falou, Bettina, queria conhecer da AppMax, estou abrindo meu e-commerce.
Daí eu falei, que legal, parabéns, né, pela coragem dela. Coragem, né, empreender no e-commerce e tudo mais. E eu falei pra ela, olha, só deu certo no e-commerce quem não desistiu, né? Quem teve sucesso foi porque não desistiu. Então, assim, quem desistiu não teve sucesso mesmo. Então, acho que o primeiro passo, assim, não é simples, não é fácil, não é uma coisa que vai sair vendendo milhões do dia pra noite, né? Se isso acontecer, nossa, é maravilhoso, tomara que aconteça com todo mundo, mas não é a grande realidade. Então, acho que é primeiro a persistência e a coragem. E o mergulhar fundo nos detalhes, assim, porque o resto, eu vejo, assim, definição de produto, o público. Então, assim, já vou abrir spoilers, né? A Epmax hoje tem mais de 10 mil clientes. Então, vou dizer para vocês o que eu olho lá todo dia, o que eu vejo que está funcionando. Empresas nichadas geralmente conseguem atingir um público de forma mais fácil. Para fazer campanha, para se comunicar com o público. Tu pega a própria Biziu, por exemplo, é produto nichado. Não é mega genérico, né? Pensa numa Magazine Luiza aí, que tem milhares de produtos. É muito mais difícil tu diferenciar se não for diferenciação por preço. Quando tu olha um produto que é nichado, tu não vai precisar se diferenciar por preço. Tu vai poder colocar o preço que tu quiser. Se tu tiver um público ali que vai ser fiel e que tu vai sanar o dor daquele público. Outra coisa que eu fui na NRF, assim, e vi que é muita tendência é a formação de comunidade. Então, assim, tu tem aquelas pessoas falando da tua marca, divulgando a tua marca, e as pessoas querendo se sentir parte. Então, tu pega, né, TikTok veio muito com essa pegada. Agora, TikTok vende ou não vende? A grande pergunta da vez, eu acho que é essa. Cara, tem que estar no TikTok, mas o TikTok vende ou não vende? Retorna ou não retorna? Eu não tenho a resposta certa, eu acho que depende muito. Mas tu pega, por exemplo, o C&A, que fez uma mega campanha com aquela menina que participou do BBB. A Manu Gavassi. Manu Gavassi. Pô, a Manu Gavassi é caríssima, ela é uma baita... Agora, gente do céu, vai ser cancelada. Tá, uma baita de uma atriz, mas não tem a ver com ela. A C&A foi lá e fez um monte de conteúdo no TikTok com os próprios vendedores da C&A. Provando as roupas da C&A, fazendo, tipo, diferença de look para corpo. Meu corpo é assim, eu uso essa calça e é o outro corpo diferente, que usa a mesma calça. Qual que é a grande pegada? As pessoas querem conteúdo mais orgânico. Então, eu acho que quem tá se diferenciando vem numa pegada mais orgânica, mais real. Né? Porque a campanha da C&A deu tão certo, deu mais certo essa campanha interna do que a campanha que eles contrataram a Manu Gavassi. Porque as pessoas querem ver a coisa real. Elas querem ver a coisa do dia a dia. Elas querem se identificar. Eu acho que as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas na história da face da Terra como agora, né? Depois, teve pandemia e tudo mais. Então, assim, o mundo passou por uma grande mudança e não tem como negar. E os nossos consumidores, em geral, e os consumidores, né? Eu falo aqui, quem vai consumir do e-commerce, por exemplo, a galera mudou. Né? Então, assim, como que eu chego nesse público? Porque eu preciso chegar nesse público para conseguir vender e para conseguir escalar. Então, acho que o primeiro ponto é, que nem eu falei, o produto nichado. Entra com um produto nichado, eu acho que é o melhor. Tu não vai brigar por preço, porque se tu for competir por preço, o custo de aquisição tá muito alto. Provavelmente tem alguém que tá na frente em termos de exposição de marca. Trabalhar muito branding, muita comunidade. Isso é uma coisa que eu me arrependo na Epmax. A gente demorou para começar a trabalhar. Influenciadores têm que trabalhar. Eu acho que assim, o poder da influência, o influenciador muitas vezes sabe produzir conteúdo melhor do que a marca. E ele tem um público fiel. É verdade. E tu começa a pegar aquele público que se identifica com aquele influenciador. O influenciador vai saber fazer a narrativa da marca de acordo com o que o público dele quer ouvir. Então, assim, não de acordo com o que a marca quer falar. Ele vai se comunicar com o público que já tá ali engajado, né? Então, acho que influenciador... mas eu acho que é muito essa pegada natural que vem funcionando. E o resto também, tudo se ajeita, né? O produto que não dá certo, tu muda. A logística que não dá certo, tu ajeita. O resto, o site que saiu e não performou tão bem, tu refaz. Então, acho que no final é mais a resiliência e a vontade de fazer acontecer do que qualquer coisa que, não, meu Deus, tem uma bala de prata que não tem, né? Eu acho que esse é o grande... assim, eu diria,
é muito difícil achar uma bala de prata. Alguns acharam no mercado, mas não é tão simples assim. É mais fácil com que você vai ter sucesso construindo pequenas coisas que no final viram um grande resultado, mas fruto das pequenas coisas que foram sendo feitas, né? A gente fala muito no digital, né, que precisa de muitos testes para fazer acontecer, erra e acerta. É a vida do empreendedor também, né? Erra e acerta. Você vai se descobrindo no caminho, vai aprendendo a liderar no caminho, cresce a sua empresa. À medida que você amadurece, a empresa amadurece também. Então, eu vejo que a gente, assim, o empreendedorismo com o digital casa certinho, porque é o erro e acerto o tempo inteiro, O tempo inteiro. Acho que, assim, a questão é não erra muito grande. O que eu falo, assim... lá na IPMAX, né? Agora falando um pouco até sobre essa gestão da IPMAX. Legal. Que, pô, é complexo, né? Tem 10 mil clientes, eu lido com pagamentos o dia inteiro, milhares e milhares e milhares de transação. É óbvio que a gente estruturou todo o sistema muito bem preparado para isso. E aí, assim, tomar risco, onde que tu toma risco e onde que tu não vai tomar um risco enorme. Tem que ser tudo um risco controlado, né? Então, assim... Por exemplo, a gente está fazendo um novo braço lá de vendas. Se tudo der errado nesse novo braço de vendas, o custo de aquisição ali se paga em 1 mês. Não vou errar muito. Então, assim, se eu errar, não vou errar muito. Eu quero fazer tal coisa. Qual que é o investimento? O investimento é, botar lá, 5 milhões? Eu já não posso ir mais ou menos. Tem que estar estruturado, tem que estar bem feito. Agora... né, tudo vai depender do risco que você vai tomar e do quanto você vai investir para aquilo ali acontecer. E aí, é claro, vai o melhor possível e se não der certo, muda a rota. Eu acho que o que mais funciona pra gente na IPMAX é a agilidade da implementação. Ótimo. A agilidade, assim, a agilidade e a cultura, acho que são nossos grandes pilares. Eu tenho um ponto disso bem interessante, assim, e é nítido, e aí falando assim como cliente, mais uma experiência real, agilidade você com certeza tem em todos os seus sistemas, em todos os dados, integrações, mas é muito nítido isso no seu time também. O seu time, ele é rápido, ele atende, ele pergunta, ele dá o suporte. E isso eu vejo que é uma cultura. E a gente que, assim, que tem ali a sorte de estar mais próximo, de conhecer um pouco mais, vê que vem de você também, né? Você é acelerada, fala rápido, né? No 220. Grita um pouco, fala alto, entendeu? Frenética. Como passa, assim, como você construiu essa gestão, essa liderança? Você começou jovem também, aprendeu a delegar, trata ali operações que faturam milhões e cuida da segurança dos clientes também. Então, como se diz, uma responsabilidade muito grande, né? Total. Eu acho que a gente tá falando do que faz um e-commerce dar certo. Eu acho que, assim, o que faz um e-commerce dar errado é não ter uma cultura bem definida. E a cultura vai ser o fundador. Legal. Então, assim, já entraram pessoas na IPMAX que falaram, sei lá, não concordo com o teu jeito. Betina ou Marcos lá também, né, que é o meu irmão e é fundador também da IPMAX. Cara, não concordo com o teu jeito, isso aqui, né, eu posso até depois falar com o que essa pessoa não concordava. E aí a gente falou, cara, mais fácil tu sair do que a gente mudar, entendeu? Tipo, eu não vou mudar. É o que eu acredito em termos de negócio, é a forma que eu acredito que é certo de trabalhar. A gente fundou esse negócio aqui, às vezes é chato, às vezes tu tem que falar, né, de forma que não é ruim falar, né? É ruim ficar assim, tu vai debater e tal. Mas é importante, porque senão tu não vai ter cultura. Porque assim, tu pensa que vai entrando, principalmente no e-commerce, né? A gente lá tinha e-commerce também. Vai entrando a família. Geralmente a primeira pessoa que tu vai contratar é da família. Então, assim, se quem fundou e depois chamou a família não tiver a cultura muito bem definida, e a cultura é exatamente tudo que o fundador acredita, e aí eu posso falar um pouquinho sobre a cultura da IPMAX, vai começar a entrar gente ali, aquela coisa vai vir um pouco, a cultura vai vir um pouco de cada um, e no final vira uma bagunça, porque não é o que o fundador acredita e quebrou a empresa. Né? A cultura come a estratégia no café da manhã, é o que se fala por todo mundo, porque de fato é o que acontece. Por que a IPMAX deu certo? A gente entrou no mercado de pagamentos, que tem gigantes aí no mercado, que tem muito mais dinheiro que a gente, que tem muito mais capacidade de execução de pessoas do que a gente. Cara, como é que eles deixaram essa brecha no mercado? Por causa da cultura deles. Burocrática, devagar, não se colocam no lugar do cliente, não se importam com as vendas do cliente. Então, assim, estou dando um exemplo de IPMAX e até posso falar quais são os nossos valores. Eu acho que
A grande questão é que o fundador, ele vira um papagaio de pirata. A gente fica o tempo inteiro falando sobre a cultura. O que a gente acredita, o que a gente não acredita, por que a gente não acredita. Então, no final das contas, eu acho que é mais isso, assim, que as pessoas vão abraçar o sonho. Eu acho que na Epmax nosso time é incrivelmente maravilhoso, assim, porque as pessoas a gente já sabe o que é a nossa cultura. Então, se a gente vai entrevistar, a gente já sabe o que está buscando. Ótimo. Então, eu já não busco alguém que não tem nada a ver com a gente, porque... E já errei. Contratar porque a pessoa era muito capacitada tecnicamente, mas não tinha nada a ver em valores e no jeito de ser com a gente. E aí foi esse caso aí do cara que falou, tipo, não concordo com o que vocês estão fazendo. Então, acho que é melhor tu sair, né? Porque, tipo, vou eu sair daqui pra tu ficar? Não, né? Então, assim, é mais fácil tu sair. Mas eu acho que o grande pilar, assim, o grande ponto é o fundador, ele ter essa missão de trabalhar a cultura, porque o time todo vai comprar essa ideia, vai comprar o sonho e vai embora junto. E as coisas vão acontecer. Porque ninguém vai fazer uma empresa sozinho. Ainda mais se quer uma empresa gigantesca. Assim. Eu acho que depende do tamanho do sonho. Mas se quiser uma empresa pequena, se quiser 5 pessoas na empresa, tu precisa que essas 5 pessoas comprem o sonho junto. E para elas comprarem o sonho junto, elas têm que estar muito alinhadas comportamentalmente, né? Então, acho que esse é o grande diferencial da Epmax. Muito bom. Por que a gente está ganhando esse jogo, entrando em tanto cliente, crescendo tanto no mercado? Sendo que a gente tem concorrentes que, né, podem ter tudo a mais que a gente tem uma coisa que eles não têm, assim, que é um time que tá junto, que tá pegando junto, que tem muita garra, que tem muito brilho no olho, que tem muita agilidade, que sabe aproveitar as oportunidades e que não tem problema nenhum em mudar rápido. Então, assim, a gente não tem zero problema, assim. Eu tô vendo o navio tá indo pra lá, cara, muda a rota e vai pro outro lado lá agora. E é o time inteiro nessa batida. Agora, tu imagina se eu pego alguém que não gosta de mudança. Não dá certo. Não vai dar certo. E a gente já teve gente no time que não... Que ficava assim... não, mas eu gosto de previsibilidade, eu gosto de saber, a gente planejou, planejamento é isso aqui, então a gente tem que fazer isso aqui. Não, óbvio que tem uma previsibilidade, a gente vai fazer isso aqui, mas agora eu tô vendo que tem oportunidade lá. Então, cara, nós vamos pra lá? Né? Então, assim, tudo isso... Pode ser que tenha um fundador em outra empresa que ele não quer mudança rápido. Ele quer executar. E tudo bem, tem as pessoas que têm esse perfil e vão trabalhar lá naquela empresa, que elas não vão trabalhar na Epmax. Então, assim, o fundador, eu acho que a grande estratégia também do e-commerce, além de tudo que eu falei, é a cultura, assim, desde o início. Não digo que saber tudo exatamente, mas ter claro o que o fundador tolera e o que não tolera. Já é maravilhoso. Já vai ajudar ali a formar um bom time. Você pegou num ponto interessante, né? Tá ali com o planejamento feito, apareceu uma oportunidade, você toma ali ou não a decisão de abraçar e mudar a rota. Você veio de e é interessante porque você fala de, né, não é do dia para noite, de ter resiliência e tal, mas você começou o e-commerce e parece que em coisa de 2 anos já tinha faturado 200 milhões, né? Assim, né? Não teve nada não precisou ter muita paciência, né? Isso aí foi rápido. Outras épocas, outros tempos, gente, outros tempos, mas dá pra fazer ainda. Depois você pode até contar um pouco disso pra gente. E você vinha com e-commerce, você sentiu uma dor em relação, né, à estrutura de pagamentos dentro do seu próprio e-commerce, decidiu desenvolver, né, internamente ali uma solução e com o tempo você percebeu que essa solução poderia ser uma grande oportunidade de negócio, né, visto que vários outros players do mercado tinham o mesmo problema, a mesma dor que você. Como que foi... Porque, e a gente passou por isso recentemente, né? Assim, sempre aparece muita oportunidade, né? Como que você equilibrou isso? Como que foi a decisão de falar, vou parar com o e-commerce, que é um negócio, assim, que já prosperou pra caramba, né? E é um negócio ali provavelmente rentável, enfim. Tem um bom negócio na mão, como que é a decisão de abrir mão disso para apostar, né? Se bem que você já teve ali algum resultado, não é 100% uma aposta, às vezes você já validou e tal.
Mas como que é abrir mão de um negócio grande, um negócio bom, para investir num negócio que às vezes ainda não se mostrou tanto? Quando que a gente pode equilibrar e aproveitar as oportunidades? Quando que a gente deve ter foco, né? Uma vez que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo com excelência. Como que foi essa situação, essa migração de e-commerce para gateway de pagamento? Cara, pergunta delicada, tá? Porque assim, ó, eu vou falar da minha visão, mas eu acho que tem várias formas de ter, que a gente poderia ter conduzido essa mesma coisa, essa mesma transição que a gente fez, e depende muito de vários fatores, mas eu acho que quem tá aí vai poder medir na sua vida e pesar. O que acontece? No e-commerce, a gente abriu em 2015. Até 2020, a gente tinha faturado 200 milhões de reais. Assim, só que outra época do e-commerce. Então, assim, a margem era muito maior. E por isso que a gente fala tanto aqui de como aumentar a margem, como tu aumenta a tua lucratividade. Uma das coisas é a plataforma de pagamento, enfim. Mas naquela época, a margem ela era maior do e-commerce porque o custo de aquisição ele era menor. Então, assim, a gente fazia muita mídia paga. Não precisava fazer nada orgânico. Não precisava trabalhar a marca orgânica. A gente trabalhava só mídia paga. E a gente foi crescendo só com mídia paga. Então, assim, o que tinha, assim, nessa época e como é que a gente tomou essa decisão? A gente vinha vindo com os e-commerces muito bem, assim, mas muito bem, que eu digo crescendo, trazendo produto novo. A gente... Agora eu vou falar o que a gente fazia, porque pouca gente sabe. Mas a gente olhava produtos dos Estados Unidos, via o que estava vendendo lá, olhava lá na Amazon os mais vendidos e trazia para cá. Então, assim, a gente já vendeu lanterna, a gente vendeu 150 mil unidades de lanterna. Lanterna X900, para quem quiser pesquisar. A gente vendeu... Panela, faca, ralador, sacola, bichinho de pelúcia que fala com a criança. E aí a gente não sabia que tinha que certificar lá na... Como é que é aquele? Imetro, será? No Imetro. E aí chegou aqui, a mercadoria não pôde abrir o container, aí teve que esperar mais 2 meses para poder liberar o container e certificado do Imetro, enfim. Então a gente vendeu de tudo. A gente vendia o produto que estava vendendo bem. Então, por exemplo, as panelas vendeu super bem. A nossa marca era Max Chef. Na época até tem umas panelas Max Chef para vender no Mercado Livre, se vocês quiserem olhar, mas não é nossa, a gente não vende mais. Qual que foi o grande ponto? 2018 a gente foi num evento e muita gente falando assim, tô com problema em pagamentos, tô com problema de recusa de pagamentos, tô com problema em ser mal atendido pela minha plataforma de pagamento, tô com problema de carrinho abandonado. Cara, eu e o Marcos, a gente tava no mesmo quarto de hotel e a gente se olhou assim, voltou e falou, cara, vamos pegar isso aqui que a gente criou pra gente, que eram os mesmos problemas, e vamos ver se faz sentido pra ajudar outros empreendedores, porque a gente começou do zero, né? Eu e o Marcos, a gente começou do zero. E, cara, como a gente queria ter uma plataforma de pagamento que fosse nossa parceira, que nos ajudasse, né? Assim, que se importasse de fato com o nosso negócio. E aí a gente falou, quer saber? Então vamos testar. Vamos ver se isso aqui serve para outros e-commerce. E na época a gente tinha feito toda a plataforma, porque a gente olhava muito para eficiência para não perder vendas. Então pensa que a gente faturou 200 milhões ali, olhando muito para aprovação, recuperação de carrinho. A gente fazia uma operação assim, redonda. A gente tinha na época 60 funcionários. E a gente sempre procurava ser muito bom nas coisas que eram importantes. A plataforma de pagamento pra gente era ponto crucial. Então assim, vamos fazer algo muito bom pra gente. Fomos nesse evento, voltamos. Logo depois, um mês depois, era o VTEX Day. Aí a gente pagou 10 mil reais, 15 mil eu acho, e pegou um stand. E foi como Conecta Max. Não era nem App Max. Conecta Max. E nós, beleza, vamos ver aqui o que dá, se tem interesse e tal. E aí, assim, a Bianca, que agora já quebrou, mas na época não tava, Boticário e tal, nos procurando. E a gente, lá no stand, conversando com a gente, meu Deus. Eles, não, mas quanto que é? Pra usar o serviço de vocês? E a gente... não. Não tinha nem definido. Tipo, não sabia nada. E a gente, a gente faz uma call na segunda-feira pra alinhar e tudo mais. Aí a gente entende um pouco mais
de vocês, o que vocês estão buscando. E passou a perna, porque nunca a gente fez essa call, porque a gente nem tinha estrutura para atender eles, né, na nossa cabeça. A gente falou, não, meu Deus, a gente vai ter que contratar 100 pessoas para atender só o Boticário aqui, né? Como é que vai ser isso aqui? No final das contas, a gente voltou e a gente definiu que a gente não ia ter comercial e nem marketing, porque a gente queria garantir que quem fosse entrando, a gente ia pegar na mão e atender muito bem. Então, e a gente queria estar muito próximo. Então, assim, no final de 2018, eu acho, a gente já tinha uns 200 clientes. Olha. Mas foi só por indicação. Então, um cliente entrava, gostava, indicava outro. Gostava, né, indicava outro. A gente não tinha tanta maturidade de produto. Então, assim, tinha muita coisa que era manual. Então, assim, o cliente queria um relatório específico. Eu não falava assim, não tinha. Eu falava, não, pode deixar que a gente vai fazer pra ti. E até hoje, se na AppMax tem algum relatório, alguma coisa que o cliente quer e a gente não tem, a gente vai fazer na mão, se precisar, entendeu? Então, assim, nada é um impeditivo pra gente. Mas também a gente não esperou o mundo perfeito pra começar. Então, esse foi um ponto. Assim, a gente não tinha... A gente tinha um produto que a gente usava pro nosso e-commerce. Abrir ele para terceiros é diferente. No momento que a gente abriu para terceiros, ele não estava perfeito. Ele operava muito bem. Transacionalmente não dá problema nenhum. Então, assim, ia aprovar certinho, ia recusar as compras que eram fraude, ia recuperar as vendas, enfim, ia entregar tudo. Mas tinham gaps, por exemplo, de relatório, de várias coisas que a gente falou, cara, isso aqui a gente faz manualmente, vai atender muito bem o cliente. Então, a gente não esperou o mundo ideal. A gente não decidiu parar nesse momento com e-commerce, a gente seguiu. E a gente seguiu com e-commerce até comecinho de 2020, assim. Então, a gente ficou quase 1 ano e pouco rodando em paralelo a AppMax e o e-commerce. Mas não adianta, sabe? Eu acho que... Sabe quando não brilha mais o olho? Sei. O e-commerce não brilhava mais o olho, assim. A gente... Aquele negócio assim, de olhar os empreendedores entrando e, sei lá, o primeiro foi assim, ele entrou e ele vendia, sei lá, nem vendia muito, 200 mil, e ele tava 100 mil, e sei lá, 3 meses depois ele tava vendendo 1 milhão, e a gente olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, é isso que a gente quer fazer, tipo, tá próximo e ver isso aqui acontecer, né? E aí não brilhou mais o e-commerce, a gente tentou delegar para um time, então a gente de fato tentou manter por um tempo. Mas não tem. Quando o olhar do dono não tá ali, eu acho que tem que... o dono, né, tem que ter uma capacidade de liderar e de botar o sonho naquelas pessoas. E a gente já não queria nem mais, sabe? Transferir o sonho, porque não tinha mais sonho. Né? A gente não... a AppMax estava brilhando demais. Assim, faturava muito menos. Gente, assim, dava muito menos lucro do que o e-commerce. Assim, era absurdo. Só que a gente falou, tudo que a gente não olhar de perto não vai expandir. Então, o e-commerce não vai expandir. A AppMax a gente está olhando de perto. A AppMax vai expandir. Então, a longo prazo, fazia mais sentido apostar na AppMax. Não era uma aposta tão pura assim, porque a gente já tinha validado o produto com esses clientes, já tinha validado o produto com os nossos e-commerce. Então, assim... Eu não aconselho ninguém a jogar no escuro, assim, eu acho que é delicado, dado que a gente tinha uma operação que faturava e lucrava muito bem, e a não ser que fosse uma operação que desse prejuízo, aí eu ia dizer, não, daí, de fato, era mais fácil fechar e pronto, mas nessa decisão, eu acho que o brilhar o olho, a vontade, porque se o fundador não tá com muita vontade, não vai ter quem vai comprar aquele sonho, sabe? Não tem time, não tem ninguém que vai pegar aquilo ali e vai dizer, não, deixa eu pegar isso aqui, eu vou fazer acontecer. Se achar alguém, maravilhoso, assim. Então, e aí essa pessoa tem que ser sócia, né? Ela tem que estar junto, ela tem que ser sócia. E aí, na época, a gente tomou essa decisão, mas eu acho que foi tão fácil, na época, era uma decisão muito óbvia pra gente. Era um completo, assim, não queremos mais o e-commerce. Entendi. E já tinha validado. Tinha gostado, né? Que uma coisa é você achar um negócio que dá dinheiro. Outra coisa é você achar um negócio que dá dinheiro e que você gosta. Outra coisa é dar dinheiro, você gosta e você é bom. Né? Aí você... Eu acho que assim, outra coisa, os sócios já estavam muito bem amparados, assim, não é isso também, porque foi investido muito na AppMax, né? A gente nunca captou nada de investimento, porque de fato foi uma decisão nossa,
eu acho que o negócio vai ficar muito melhor ainda do que ele é. Então, assim, eu acredito muito, tenho muita vontade do que a gente tá fazendo. Mas em termos de pessoa física, tinha uma coisa ali viável. E a Epimax demanda muito... demanda, assim, a gente deixa o caixa lá, tira um pouco e, cara, nós vamos crescer. Isso aqui é pequeno ainda perto do que a gente vai tornar a Epimax, né? Então, se pegar lá, a Epimax tem um caixa absurdo lá. E foi decisão nossa, assim, de cara, acreditar muito mais a longo prazo. Eu acho que esse é o ponto, assim, é acreditar a longo prazo, ter uma vida... Os sócios têm que estar muito alinhados, tem que estar muito confortável com as decisões que estão sendo tomadas. E a gente tem... irmão, né? A gente se pega no pau, mas a gente se alinha bem. Então, assim, família é maravilhoso por causa disso. Isso eu queria te perguntar, porque assim, o pessoal fala muito, né? Sociedade. E sociedade como irmão, então, desde o começo e desde a primeira empresa, né? E aí, quebra o pau e resolve, né? Não, gente, assim, ó, já deu tudo... Agora, falando de empresa, tá? A gente já teve os e-commerces. Primeiro que a gente começou trabalhando juntos, ele tinha 15 anos, eu tinha 12. Ele jogava pôquer e eu jogava blackjack pra gerar fichas pra ele. E aí ganhava o dinheiro em casa, entendeu? Então, assim, meu pai achou que a gente tava montando um cassino clandestino, quase nos expulsou de casa, mas a gente conseguiu, deu tudo certo. Então, a gente já começou a trabalhar quase que juntos, muito novos, assim. Então, a gente sempre foi bem encaixado nesse sentido. Aí, a gente depois abriu os e-commerces. Aí, dos e-commerces, a gente resolveu franquear o e-commerce, abriu 2 quiosques em shoppings. Na época dos e-commerce, chegou a abrir loja física. Daí a gente decidiu que a gente ia fazer uma empresa de empréstimo consignado. Antes da Epimax, a gente arroçou no nome, era Nocred. Então, assim, eu suspeito que não deu certo por alguns motivos. Um deles é o nome. E depois a gente abriu a Epimax juntos, né? Então, mas eu acho que, assim, o grande ponto de irmãos, de sociedade com família, né? O nosso outro irmão trabalha com a gente também. A nossa irmã também começou com a gente, mas saiu no começo ali. Eu acho que o grande ponto é a transparência que tu pode ter e saber que aquela transparência não é algo pessoal, assim. Então, de puxar muito a régua pra cima. Então, assim, a gente tem a barra muito alta uns com os outros e, de fato, essa barra não cai, porque imagina ter um tipo de tratamento aqui entre irmãos e outro tipo de tratamento com o time. A Epimax tem mais de 360 pessoas hoje. Bastante. Então, assim, se a gente não sustentar a cultura lá, não sustenta a cultura em nada, né? Vira realmente um negócio familiar ali, que qualquer coisa, né? Deixa passar. E com a gente, não. A gente é mais severo com nós mesmos do que com os outros que estão no time da Epimax. Porque eu acho que é isso, assim, tem essa transparência, tem esse não é nada pessoal, a gente tá falando aqui do negócio, o melhor pelo negócio. A gente tem muito alinhado que todo mundo quer o melhor pro negócio. Então, assim, não estamos fazendo o melhor para mim, o melhor pro Marcos, o melhor pro Guilherme, né? A gente tá fazendo o melhor pela empresa. Se o melhor pela empresa daqui a pouco é que a Betina não serve mais pra empresa, difícil, né? Mas tudo bem. A gente até tava falando aqui, eu tava conversando com o Marcos sobre isso, e eu digo assim, tem pessoas que trabalham com a gente há 4, 5 anos. A chance dessas pessoas não servirem mais é quase nula, a não ser que elas não tenham mais vontade. Perfeito. A pessoa que não tem mais vontade, ela não tem mais o que fazer. Mas a pessoa que saiu da empresa do 0 para os 100 milhões e dos 100 milhões para 1 bi, ela dizer que a gente estava falando com uma consultora, porque a gente está montando uma parte de partnership na Epimax. E aí ela falou assim, não, mas provavelmente as pessoas que levaram, que fizeram a Epimax sair lá do 0 para o 100, do 100 para 1 bi vai mudar, vocês não vão mais querer essas pessoas. E a gente, não? Claro que não, a gente quer essas pessoas. É óbvio que elas têm capacidade de ficar. Elas estão alinhadas com a nossa cultura. Questão técnica é só... Ela pode se desenvolver se ela tiver vontade. E ela não pode ter ego, né? Porque talvez venha alguém acima dela. Talvez venha alguém acima de mim. Talvez vai vir alguém acima do Max. Então, assim, a gente não pode ter ego. Tem que ser o melhor pela empresa. É óbvio que a gente trabalha muito para se desenvolver e para ser, de fato, o que a Epimax precisa. Mas pode ser que não seja. Então, assim, eu acho que o trabalhar em família, ele passa muito por essa transparência, pelo alinhamento de querer o melhor pela empresa e de não dar jeitinho porque é família, sabe? Ótimo. Assim, não tem jeitinho. É aquilo ali, inclusive é pior porque é família. Então, assim, inclusive a barra é mais alta ainda porque é família, porque senão desanda a cultura. Total.
Total. E esse ponto que você trouxe é muito forte, porque muitos empreendedores, e às vezes até por escutarem, replicarem, tem isso, né? O time que começou com você e te levou, por exemplo, a um faturamento de 1 milhão, não é o mesmo time que vai te levar para um faturamento de 5 milhões. Depende, né? Talvez, eu acredito que seja, porque pô, aquele time tava ali contigo, ele sabe exatamente o que é aceito, o que não é aceito, ele tem o comportamento, então, assim, se aquela pessoa tiver vontade, ela vai junto, sim. Mas Ótimo. depende da vontade dela, né? E do ego, eu diria assim. Porque, por mais que às vezes ela tenha vontade, a empresa demanda um conhecimento que talvez ela não tenha... mesmo que ela tenha vontade de ir atrás, ela vai demorar para aprender. Então, assim, às vezes conhecimento depende se é alguma coisa muito específica, ela pode demorar para adquirir. E aí talvez vai vir alguém acima dela, nesse meio tempo, enquanto ela se desenvolve, né? Então, acho que não pode ter ego, é um dos pontos também, assim, não dá para ter ego. Deixa eu puxar 2 ganchos aqui. Primeiro, em relação a... quando eu fui desenhar aqui, né, falei, pô, vamos receber a Betina, qual que é o tema? Como melhorar o resultado do seu e-commerce. Como aumentar o faturamento, o lucro do seu e-commerce. E você enfatizou aqui a importância do gateway de pagamento no resultado final de um e-commerce, na lucratividade, enquanto ele vai poder reinvestir, ou seja, impacta diretamente na velocidade de crescimento dele. Agora, tem mais algumas coisas que o pessoal sempre pede dica do que fazer, de qual plataforma usar e tal. Então, a gente gosta de trazer o que a gente usa nas nossas marcas. Isso é muito né? bom, porque às vezes eu acho que tem tanta coisa no mercado e eu vou falar para usar AppMax. Cara, melhor do que eu falar é quem usa AppMax, né? Se gostar, enfim, eu acho que assim, às vezes as empresas, e aí é o que eu falei de comunidade, né? Perdem tanto tempo tentando falar delas mesmas e ninguém quer ouvir o que as pessoas hoje querem muito mais ouvir os terceiros falando sobre a experiência deles, porque é algo muito mais orgânico e realmente real, né? A gente tem parceiros, e é legal, porque quando a gente dá essas dicas, né, pra galera, é tão genuíno, porque a gente, até o convidado, quando o convidado tá aqui, a gente fala, e o que você usa? E ele fala as plataformas que ele usa, pra gente trazer o que realmente funciona no mercado, porque é muita opção, e a gente tem que trazer o que já foi validado, o que já foi testado e funciona. E você trouxe assim, né, as pessoas querem saber os depoimentos, eu tenho vários parceiros de negócio que às vezes tá pra fechar, aí me liga a Estoca, por exemplo, que é a nossa logística, vive me ligando, Caio. Carol, tô pra fechar um cliente, você pode dar o seu depoimento? Aí manda, esse já tá até com um fundo. Aí eu falei, se fechar eu vou ter um percentual. Vou ter um percentual, vem aqui. Eu falei que o fundo já é outra negociação, coisa, né? Já vai mudar aqui um pouco do valor, entendeu? Aí o depoimento, né, precisa já ser cobradinho. Mas falando em Estoca, né? Estoca é o SaaS, né? E operador logístico que a gente usa hoje, né? Que é importantíssimo hoje você ter um frete competitivo, né? Não só em relação a custo, mas a prazo de entrega também. E o seu pedido chega rápido, né? Porque a galera comprou no e-commerce hoje, o Mercado Livre mal acostumou os nossos clientes e eles querem amanhã, se não no mesmo dia, né? Então, gente, é verdade, porque a gente estava falando aqui de um cliente da AppMax que pode estar com problema nas entregas com o operador logístico. E eles falaram na hora, vamos falar com o pessoal da Estoca, porque eles, a operação, né, deles é super bem atendida, assim, então é legal. Estoca, então, é um excelente, né, operador logístico. Em relação à plataforma de e-commerce, né, que o pessoal pergunta muito, atualmente a gente usa Shopify, tá? Outra coisa que a gente recomenda e que você tem que olhar com carinho é checkout. Né, desde que a gente trouxe a Yamp, também melhorou bastante a nossa taxa de aprovação, também tem uma estrutura de recuperação automática de carrinho, é um checkout simples, né, é fácil, intuitivo, customizável, né, então fica a dica de Yamp. Outra coisa super interessante que em breve vai sair um episódio, a gente recebeu os fundadores da Solomon, que é uma ferramenta de traqueamento, né, e assim... É impressionante, eu digo de verdade, eu acho que é inadmissível qualquer empreendedor de e-commerce não ter uma ferramenta como essa. Se você não tiver, você tá atrás, né? Você já perdeu competitividade, porque ele consegue rastrear, né, first click, last click, qual que é a origem, né, daquele lead que está concluindo uma compra na sua plataforma, e ele consegue te trazer dados reais para você conseguir, com muito mais eficiência, investir no lugar certo, né? Entender de onde que está vindo
o melhor resultado do seu e-commerce para você colocar, né, e focar e investir ali, aonde que parece que está te trazendo resultado, mas não está trazendo um resultado tão bom assim, né? E você consegue identificar isso. Enfim, é uma ferramenta que leva o nível de gestão do seu e-commerce assim para outro patamar. Tá? Então olha para essa ferramenta Solomon, Zop, né? Eu estava falando para a Betina, duas coisas que a gente sempre olha, assim, principalmente em e-commerces aí menores, 100, 200, 300, 500 mil às vezes, e é fácil de ajustar e melhorar muito o resultado do nosso cliente, do nosso mentorado, é gateway de pagamento, mas também pós-venda, né? Tem muita gente que não faz pós-venda. E a gente usa uma ferramenta que traz um baita resultado para a gente, que é a Zop. Teve um incremento aí perto de 20%, né? nas nossas marcas, no resultado do e-commerce. Então, olha para isso também, tá? Pós-venda. Parte de gestão, é óbvio, né? Você tem que ter um bom ERP. A gente gosta do ERP Oilist, tá? Você controla tudo, né? Gestão de compra, de venda, de pedido, de estoque. Você consegue gerar uma DRS, consegue acompanhar fluxo de caixa. Ele tem um CRM integrado ali dentro. Então é uma baita ferramenta. Que mais? E avisar pra galera, né, que os links eles ficam aqui na descrição dos vídeos, tá? Então a gente já manda pra vocês no link direto, no contato direto. E esse episódio que a gente tá fazendo aqui é um episódio trazendo mais da história da Bestina, trazendo mais da Epimax, que é o gateway que a gente utiliza, tem aqui na descrição também. A gente trouxe aqui no episódio, se você pulou alguma parte, volta, compartilha com empreendedores. A gente trouxe os resultados que a gente tem e vocês conseguem ter o atendimento direto. É só clicar aqui no link da descrição, porque às vezes o pessoal vem pedindo direct, então tá tudo aqui, gente, tá? Eu acho que é um checklist do e-commerce, né? Porque checklist. Vocês deram todo o checklist de plataforma, de pagamento, de as ferramentas que você precisa. Tudo que tu vai precisar, me pareceu um checklist bem completo. E é legal porque, assim, quem, né, tá com um e-commerce um pouco menor e quem já tem um e-commerce grande, aí, assim, tem que negociar, tem que falar com esses parceiros para negociar e realmente crescer junto com esses parceiros. E quem tem e-commerce menor tem que começar já do jeito certo para conseguir escalar com bons parceiros também. E o crescimento do nosso e-commerce, gente, ele está nos detalhes. Não é só fazer uma campanha de marketing e criar um produto, não. Produto hoje você cria num terceirista e já foi, assim. Eu sou da área de produtos, era lá atrás que o uau era ter um produto. Hoje em dia não tem tanta inovação assim no produto, é muito mais na comunicação e nos detalhes que importam, assim como as ferramentas que a gente trouxe aqui para vocês. Né? E na eficiência, na performance, né? Eu acho que, eu falei, né, o custo de aquisição aumentou muito, né? Muito, e cada vez aumenta mais, né? Não tem pra onde correr. Não vai ter pra onde correr. Então, assim, tu precisa estar com tudo muito alinhado e é o detalhe. Então, assim, quero ter uma margem de lucro maior. Pô, todo mundo quer. Então, assim, quais que são os pontos mais importantes de tu olhar? Acho que vocês deram uma lista perfeita aqui e a gente olha, assim, por exemplo, igual a Epimax ou toda uma plataforma ruim. O próprio Júnior, né? Eles estavam no mercado pago, estavam com 90% de aprovação. Foram para a Epimax, eles estão com 98,9%. Já faz mais de ano. E o faturamento dele? E aí recuperou no faturamento dele. Perder quase 9% das vendas, assim, ó. Ele estava com 0,8% de chargeback, eu acho, no mercado pago. Ele está com 0,6% aqui com a gente. Então, assim, qual que é o grande ponto? No final, ele falou assim, meu lucro líquido aumentou 4%. Então, assim, aumentei 4% de margem no lucro líquido porque só de mudar a plataforma de pagamento. Então, acho que tô dando um exemplo aqui, mas tem tantos. Eu acho, como tu falou, Carol, acho que todo mundo que é do zero, todo mundo começou do zero. Ninguém começou no 100 mil reais de faturamento por mês, por exemplo, ou 1 milhão, ou 10 milhões. Mas todo mundo começou do zero. Então, o grande ponto de quem dá certo é quem começa do zero realmente focado em fazer dar certo e não em fazer mais ou menos, né? Quem faz mais ou menos não vai chegar a lugar nenhum. Muito bom. E aí a gente fala, né, que a Epimax, todo mundo pergunta, tá, mas é pra quem fatura quanto? Eu falo, é pra quem fatura zero, a pessoa que tá começando, a pessoa que fatura muitos milhões, e vocês sabem aí, por mês. Porque a gente tá juntos nessa jornada e a gente sabe o que o empreendedor precisa em cada etapa da jornada. E no final das contas é ter vários parceiros, né? Que nem vocês falaram. Então, assim, poder contar com parceiros, né? E a gente sabe disso, faz total diferença para quem quer escalar. É o que muda o jogo mesmo. Assim. E essa proximidade, né? Porque eu falo assim, poxa, gente, assim, a oportunidade das pessoas estarem aqui te ouvindo, conhecendo a sua história, tendo confiança, é o que acontece pra gente também como marca. Muitas vezes as pessoas compram o produto porque elas têm
uma confiança de saber que a Carol está lá um dia respondendo perguntas, que a Carol está ali por trás, que elas conhecem o meu rosto. E eu fiz uma conta agora aqui, enquanto você estava falando, é interessante, eu gosto de trazer conta pra galera, porque eu acho que às vezes a gente tem que tirar tem um empreendedor que é mais matemático, mais analista, mas normalmente o empreendedor é o cara mais sonhador, mais eu né? sou mais a sonhadora, tá? O Marcos já é mais o matemático, eu já sou mais a sonhadora. E eu também sou essa pessoa, mas aí eu gosto de trazer conta pra galera, porque às vezes a galera não desperta pro que precisa, mas eu fiz uma conta rápida, assim, ó, a Biziu, em 4 anos, ela saiu do 0 para mais de 200 mil clientes. Se eu tivesse perdido 20% na minha taxa de aprovação, eu teria perdido 40 mil clientes. Não dá uma dó no coração, gente? Ai, gente, assim, ó, eu sofro. Eu sofro quando eu vejo. Uma cliente me mandou assim, ó, esses dias. Metina, tava na Epmax e migrei pro Pagar-me, porque me ofereceram uma taxa menor. A pior, eu tenho até o print aqui ela mandou no Instagram. E a Ana é o nome dela. E aí ela falou assim: a pior merda, vou falar merda, pode ser? Tá bom, vou falar o que ela falou, né, gente? A pior merda que eu fiz na minha vida, porque eu tô perdendo um monte de aprovação e tô tendo um monte de chargeback. Aí ela me pediu um conselho, falou assim: Betina, o que eu faço com esses chargebacks que estão chegando? Daí eu falei assim, não entendi, é da Epmax dela? Não, óbvio que não, né? Na Pagar-me. Daí eu falei, daí eu ajudei ela, falei assim, tu entra em contato com esses clientes dela, não, mas foram de fraude, deu. Então vai ficar bem difícil de tu cobrar. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, é tu saber olhar e fazer contas básicas. E não digo muito mirabolante, até depois, se a gente quiser botar no episódio, a gente pode botar uma planilha de como calcular isso. Eu faço uma planilhazinha, enfim. Posso fazer até um videozinho, se quiser, enfim, boto lá no YouTube. Pra como calcular, de fato, que ninguém vai pagar mais taxa pra uma plataforma de pagamento que só vai me dar mais custo. Vou lá na Epmax e vou pagar mais porque eles são legais. Não, de jeito nenhum. Eu falaria, não faça isso. Não faça isso. O quanto vai me dar de retorno. Então, assim, como calcular... E eu não tô falando que a Epmax vai ser mais cara, ou que a outra vai ser mais barata, ou que a Epmax vai ser mais barata. Mas como que você calcula, de fato, o quanto eu devo pagar para minha plataforma de pagamento, para o quanto ela vai me retornar, e aí o quanto no final isso vai me dar de margem de lucro líquido a mais ou a menos, se eu escolher por uma ou por outra, né? Então, galera, só falando aqui um recado, a gente vai deixar essa planilha aqui pra galera que realmente tem essa dúvida do quanto deve pagar, né, pro gateway de pagamento e o quanto vai retornar, que eu acho que isso ajuda demais a galera a tomar a decisão e entender. E se vocês comentarem aqui no vídeo também, pode comentar que era a planilha que a gente manda direto pra vocês. Boa. E de fato, a gente fez essa conta algumas vezes e assim, a gente recebeu proposta que às vezes ali a taxa fixa estava um pouquinho melhor do que da Epmax, né? Verdade seja dita aqui. Agora sim, a conta nunca valeu a pena, nunca fechou, porque na hora que a gente considerava o quão melhor era a taxa de aprovação de compra de cartão de crédito, assim, o resultado da Epmax sempre foi muito superior. Eu acho que a grande questão, fala assim, não vou te cobrar mais aqui, porque eu tô querendo te cobrar mais e no final não vai te dar resultado, né? Eu acho que o empreendedor é o que eu faço lá na Epmax, assim, no que eu vou investir é o que a gente faz na nossa vida pessoal, né? Vocês agora, tô morando numa casa, morava num apartamento. É óbvio que a casa vai ser mais cara do que o apartamento. Tem mais manutenção. Dá mais manutenção, enfim, é mais caro, mas te dá muito mais retorno. Da vida, sei lá, tu vai ficar mais feliz, seja lá qual for o retorno que tu queira ter, né? Então, eu acho que para tudo na nossa vida é o quanto a gente vai investir, pro quanto aquilo vai nos retornar, e o retorno tem que ser maior do que o investimento. Perfeito. Fato né? Então, acho que esse é o ponto, e aí é justamente isso que acontece, assim, nossos clientes estão lá há muito tempo, e, de fato, o ano passado a gente deu um boom de crescimento, assim, no e-commerce, porque tá todo mundo vendo, assim, olha... eu tenho que performar mais, eu quero mais margem de lucro, e aí vem procurar a Epmax, porque quer aumentar a margem de lucro e, consequentemente, mudando a plataforma de pagamento, se ela tiver uma taxa boa e tiver uma boa aprovação, ajudar a vender mais, instantaneamente ela começa a aumentar o lucro, né? Então, esse é o grande ponto. Eu queria fazer uma pergunta. Quando eu estava dando uma estudada aqui na Betina... Aliás, como é que fala seu sobrenome? Wecker. Wecker. É despertador em alemão. Ah, é? Uhum. Olha, certinho!
Vecker. Vecker. Entendi. Mas Agora você falou, não tem AppMax sem Betina. Não tem mesmo, gente. Né? Eu falei assim, a única palavra que eu sei alemão é Wecker. A única palavra que eu sei que é despertador. Então é isso. Eu tava aqui te dando uma pesquisada, Betina, e aí eu vi algumas coisas ali da tua história. E um ponto que chamou a atenção, perguntaram qual foi o momento mais desafiador, né, da tua trajetória inicial, né, no começo da tua jornada ali. E você trouxe o caso de quando vocês começaram a bombar de vender no e-commerce. E você estava ali com o teu dinheiro praticamente parte no estoque, parte sendo investido em mídia, e o adquirente segurou, reteu ali o teu dinheiro, provavelmente para validar, enfim, né? Por ter explodido assim de uma vez, né? De venda, faturamento alto. Duas perguntas. Qual que é a regra desse jogo? Existe alguma forma de responsabilizar o adquirente por isso? Porque assim, dependendo do prazo que esse dinheiro fica preso, isso pode quebrar um negócio, né? Então essa é a primeira pergunta. Segunda, de vez em quando a gente vê algum vendedor falando que teve um problema e que o dinheiro dele ficou retido no gateway de pagamento. Por que que isso acontece e o que o consumidor pode fazer para resolver? Baita pergunta, porque eu acho que isso ninguém fala, né? Isso fica lá nos bastidores. O que aconteceu no começo da nossa operação de e-commerce lá em 2015, tá? E eu acho que é o que acontece até hoje, né? Eu vejo acontecer nas outras plataformas até hoje. A gente vendeu, só que a gente vendeu assim, no primeiro mês a gente vendeu 60 mil, no segundo... não me lembro, assim, mas no terceiro mês foi 800 mil. Então, no momento que teve o pico de faturamento, o que eles falaram? Esses jovens aqui estão fraudando. Não pode ser que eles estão vendendo tanto e tal. E, bom, de fato, a gente estava escalando. E aí é engraçado que na história da AppMax, na abertura, a gente fez uma mentoria com... Ele não é mais agora, mas ele era vice-presidente do PayPal na América Latina. E ele fez uma mentoria pra gente da AppMax, porque a gente tava ali na Endeavor e eles nos conectaram lá com o PayPal. E aí ele falou assim, olha, pra você, se ele soubesse que a AppMax ia dar tão certo, talvez ele não teria, mas foi bom na época. Ele falou assim, no momento que o cliente de vocês tiver um pico de vendas, vocês têm que bloquear esse cara. Não deixa mais, bloqueia a chave dele, não deixa mais ele transacionar. E daí a gente falou, meu Deus, cara, não, é exatamente por isso que a gente tá abrindo a AppMax, porque no pico de vendas, e foi isso que aconteceu no nosso e-commerce, achavam que a gente tava fraudando, e a gente só tinha acertado umas campanhas que bombaram. Agora tu pensa, né, e-commerce que tem lançamento com influenciador, que faz lançamento, pega a própria Lela Brandão, que a nossa cliente é uma influenciadora, Legal. Não sei se vocês conhecem, mas ela tava em outra plataforma de pagamento, e ela fez um lançamento. E no momento, ela foi pra Paris. Ela tem um podcast que ela conta isso. Ela não tava na AppMax nessa época. Ela foi pra Paris pra fazer o lançamento da coleção. E a Pagar me derrubou a conta dela. Nossa, na hora. E ela em live, no lançamento. Porque veio o pico de vendas. Então, assim, as plataformas precisam estar preparadas pro pico de vendas e ele não é uma fraude, né? Pode também ter um pico de fraudadores. Só que aí tu vai cruzar os dados e tu vai ver que aquilo ali é fraudador tentando acessar o site. Tu consegue ver claramente quando é comprador e quando é uma quadrilha de fraudadores. Aconteceu um cliente nosso, Vtex, teve numa sexta-feira, acho que já faz um tempo, um ataque de fraude. Olha. Cara, imagina se eu derrubo o pagamento dele no momento do ataque de fraude. Porque no meio tinham compras legítimas acontecendo. Então, assim, a gente estancou a fraude, e aí a gente tem um time lá que cuida 24 horas por dia, 7 dias por semana, de ataques de fraude, para barrar aquilo ali e deixar o site no ar, vendendo e transacionando para os clientes legítimos. Então, acho que esse é o principal ponto. Pico de vendas é normal, vai acontecer, o mercado tem que estar preparado para isso, fez um mega lançamento, vai ter. É importante deixar a plataforma de pagamentos, pelo menos lá na AppMax, nos momentos de lançamento, a gente sempre tem um time que fica acompanhando o lançamento, não importa em que horas que seja. Então, assim, a Acto, que é um cliente nosso de relógios,
Actu Smartwatch. Eles fizeram, inclusive, um lançamento com o Eric Shibata. Legal. Já fizeram um e vão fazer agora um outro. Legal. Eles, inclusive, captaram com fundo. É legal, viu, gente? Quem tem e-commerce e dá uma estudada nessa marca aí. Legal. Ele teve aqui também. Teve aqui também? É muito bom, né? Cara, Ele é bom sensacional, demais, maravilhoso. E eles fazem muito lançamento. Eles vendem em lançamentos. Então, a gente sempre tem uma equipe no momento do lançamento deles dedicada. Agora, por exemplo, vamos falar de bloqueio de dinheiro. Gente, mercado de pagamento, de fato, existem fraudadores. Né? De fato, tem quadrilhas especializadas nisso e a gente não pode negar. Né? E elas tentam. Então, assim, o que acontece? Por isso é muito bom tu ter um relacionamento com a plataforma de pagamentos. É óbvio que eu posso falar, assim, o que acontece nas outras plataformas e o que acontece na Epimax. Tu nunca vai ter o dinheiro bloqueado sem ter alguém falando contigo. Tu sempre vai ter um contato, nem que seja eu mesma falando contigo. Tipo, tu vai me chamar, eu vou te responder. O que acontece nas outras plataformas, que é o que todo mundo fala, eu fui bloqueado, eu fui banido e inclusive tiraram um contato de chat e telefone lá. Na Nossa. MP lá, né? Então, eles te mandam embora e não querem nem saber mais de ti. Na Epimax, eu acho que esse é o grande... A gente sempre dá o benefício da dúvida. Então, assim, é óbvio que a gente... 99% dos nossos clientes não tem problema, mas se tem ali uma divergência. Então, assim, o que acontece? A divergência. Tá vendendo um micro-ondas por R$100, é difícil passar. Tá, assim, é difícil confiar que tu vai entregar o micro-ondas por R$100. Provavelmente tu não vai entregar e realmente vai ter problema com a plataforma de pagamento. Tô falando da Epimax, né? Tá vendendo e não tá entregando. Problemão, né? Teu consumidor tá esperando o produto, tu tá vendendo e não tá entregando. Tá vendendo e tá entregando um produto totalmente divergente do que aquilo que foi prometido. Então, assim, a Epimax, eu vejo que não tem tanto problema. Mas às vezes, óbvio que vem fraudador tentando fraudar. Mas as outras plataformas eu vejo que o grande problema é não ter um contato, que foi o que aconteceu com a gente lá atrás. Tipo, a gente ligava para um call center e ficava lá passando de contato para contato e não conseguia. Nosso dinheiro foi liberado 6 meses depois. 6? E a gente não tá fazendo nada errado, a gente só fez um pico de vendas. Olha só, que absurdo. Na época, todo o nosso capital tinha sido investido em mídia paga, produto, estoque, envio. Tudo. E a gente tinha, tipo, os 800 mil que a gente tinha, a gente investiu e foi fazendo as vendas. Tipo, foi todo o dinheiro. E aí era engraçado que a gente tinha uma... Não sei se fala lá minuta aqui. PF. Tinha um PF na frente do nosso escritório. E era eu, o meu irmão e minha irmã. E aí a gente comprava 2 pratos e dividia entre os 3. Porque a gente falou, cara, a empresa tem que ser saudável, a gente não sabe quanto tempo aqui tem de caixa, tá todo o dinheiro lá, eu não sei quando eles vão liberar, cara, na dúvida vamos segurar o caixa da empresa. E aí, na época que liberaram e caiu o dinheiro, a gente foi num... não sei se fala buffet aqui. Buffet, tá. Porque lá tem umas coisas que todo mundo fala diferente e ninguém entende, né? Então, assim, tipo... Pão lá, pão francês é cacetinho, né? Então, assim, eu tenho que dar uma cuidada no que eu vou falar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. E aí, nesse dia que caiu o dinheiro, a gente foi tudo no buffet. Daí era R$23,90 por pessoa e a gente comeu horrores. E aí, daí pra frente, só ia no buffet. Eu engordei, sei lá, 7 quilos. E tive que começar a ir na Herbalife todos os dias. Tomar um shake na época. Eu não sabia me alimentar. E aí, enfim. Mas eu acho que esse foi o grande ponto, assim. É ter um relacionamento bom. E a pessoa que tá fazendo tudo certo, mesmo que ela tiver problema, então a gente já teve clientes, por exemplo, cara, vendeu horrores e o fornecedor não deu conta de repor estoque, não vou te bloquear o dinheiro, né? Né? A gente tem uma cliente que vende biquíni e ela fez uma Black Friday e ela explodiu de vender. Só que deu um erro no RP dela e ela não tinha estoque. Então, foi uma enxurrada de cancelamento, de reclamação, de chargeback. Cara, tu acha que eu vou deixar essa cliente mal? Jamais! Ela já tá com problema. Eu vou estar do lado dela, ajudando ela, liberando o dinheiro dela, fazendo ela, vender mais para poder recuperar o prejuízo. Então, assim, problema pode ser que as pessoas podem passar. Eu acho que a questão é, nenhuma plataforma de pagamento vai aceitar que passe a perna no consumidor final, porque a plataforma vai ficar provavelmente no prejuízo. Mas eu acho que o grande ponto é
cara, qual é a plataforma de pagamento que eu tenho um canal aberto, que eu vou poder falar com alguém se der algum problema? Legal. A Epmax. É animal. Não, e eu valorizo muito isso, assim, né? De todas as ferramentas que a gente contrata e tal. Aqui, a única que eu uso que não tem um baita atendimento, mas que eu ainda tô refém por conta da qualidade dela, é a Shopify. Que assim, que eu odeio precisar de alguma coisa e não ter um ótimo... Agora, todas E não as conseguir outras... falar com alguém. É horrível. Não, assim, pra mim faz toda a diferença poder falar com você, poder falar com o Lucas da Yamp, sabe? Poder falar com o pessoal do Tiny ali, que tem muita agilidade no atendimento, o João da Zop e tal. Isso realmente é um E diferencial. direto as pessoas falam assim, Betina, sei lá, tem um cliente aqui, ele quer falar contigo. Eu falo, cara, eu posso... Pra quem que eu mando? Eu falei, manda pra mim. Legal. Né? Manda pra mim, assim, cara, maior prazer de atender todo mundo. Legal. Se eu pudesse atender no começo da Epmax, eu atendia todo mundo. Cara, fazia call com todo mundo, eu adorava, só que, claro, não é tão escalável, mas normalmente eu pego meu celular e mando um WhatsApp, oi, meu celular pessoal, e, tipo, é meu celular pessoal mesmo. Cara, que tu precisar, eu tô aqui, sabe? Você falou das ações, né? Eu fui fazer uma live recente da Visio e a primeira coisa que chegou foi uma mensagem pra gente no grupo, que a gente tem um grupo com a Epmax, dos clientes, né? E eles mandaram, vocês vão fazer live? A gente fica de suporte na live. E foi até engraçado que você falou de atender todo mundo. Nessa live, eu montava as caixinhas pras clientes. Só que eu falei o seguinte, eu só vou montar quem comprar o kit tudo, que é todos os meus produtos, entendeu? E as pessoas compravam, As porque elas pessoas queriam... compravam um kit tudo. E Carol isso. monta. Eu falei, mas gente, se eu soubesse que vocês queriam que eu ficasse montando kit tudo. Eu parava tudo e ficava só montando o kit o dia inteiro. Mas eu acho que esse é o grande diferencial, sabe? Porque assim, a vida do empreendedor é tão solitária. Assim, punk, a vida de gente, todo a mundo é nossa solitária, mas a mente- do empreendedor, e assim, tu pensa que a Epmax lida só com o empreendedor. Então, assim, a gente sabe que a vida do empreendedor é muito solitária, tem difícil. milhares de BOs pra resolver, milhares de desafios, decisões pra tomar. Então, cara, a plataforma de pagamento tem que ser uma parceira, né? Então, assim, a gente, como Epmax, a gente falou... a gente tá do lado desses empreendedores que nem tu falou, o pessoal ali. Cara, nós vamos entrar na live, nós vamos ficar na live olhando, né? Esses dias, um cliente nosso, ele tinha recém-entrado e ele fez um lançamento de infoproduto. Olha. Era infoproduto. O que era? Assim, era... enfim, era um negócio muito específico, mas... Cara, eu entrei na live dele, que eu queria ver como é que tava. E aí, no outro, tipo, o pessoal, meu Deus, mas tu entrou e tal. Eu falei, cara, eu queria ver, né? Ele tinha recém-entrado e eu olhei lá no sistema, ele tava voando de vender. Acho que ele fez legal. mais de 300 mil em uma hora, assim, Olha de que legal. lançamento. Uau. Mas eu acho que esse é o grande diferencial, assim. Tem um cliente que fatura zero, eu quero falar com ele também, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto. É se preocupar, sabe? Se importar mesmo, assim. Legal. E aí, não tem muito a ver com dinheiro, ou sucesso, ou quanto fatura, ou quanto não fatura. Tem a ver com tu acreditar naquilo ali que tá fazendo, né? E de fato, é solitária a vida do empreendedor. E puxando um gancho, né? A gente estava até gravando um conteúdo de uma pergunta que eu recebi aqui, pessoal questionando, né? O que tinha sido mais importante para a gente conseguir escalar a Denavita com velocidade, né? E aí eu comecei a pensar o que foi. A gente acertou no produto, a gente acertou na estratégia de influência, de e-commerce, de marketplace, que foi muito e é muito significativo na nossa operação ainda. Só que, na real, o grande diferencial foi eu ter tido ali o ímpeto, né, e a iniciativa de ir atrás de gente que já tinha o resultado que eu queria ter, né? E eu fui atrás, eu achei um cara que, por uma felicidade minha, era um grande amigo, e esse cara tinha se tornado o melhor do Brasil em Mercado Livre. E esse cara me ensinou, né? Tive a sorte de minha mulher ser especialista em influência, né? Então ela veio com esse suporte. O Lucas, que é o nosso sócio nerd, que a gente brinca, tá? É um cara que já tinha investido mais de 50 milhões em campanhas de tráfego, em projetos nossos e de terceiros. Tinha mais de 11 anos em e-commerce. E o que eu não tinha dentro de casa, eu fui buscar e fui atrás de informação, e curso, e livro e tal, e mentoria e tal. E foi isso, né? Foi ter tido acesso à informação certa com rapidez, né? Então, você comentou que a vida do empreendedor é solitária.
mas não precisa ser tanto, né? Não. Porque hoje, esse suporte que a gente teve, né, no começo da nossa jornada, a gente está trazendo hoje para o mercado, né? Até aproveitando para compartilhar aqui com vocês, empreendedores que não estão conseguindo crescer na velocidade que vocês gostariam, né? Às vezes você já tem uma marca grande, consolidada no B2B, mas não está conseguindo tracionar no digital. Às vezes você está começando, né? E ainda não tem clareza do caminho certo. Carol, né, e mais 2 sócios, o Lucas, o Júnior, né, fundador ali da RenovaBi, que é a marca ali mais conhecida dele, mas de todo o grupo VitaBi, são quase 10 marcas ali. Hoje nós temos juntos 14 marcas, né, que nos últimos 7 anos faturaram mais de 750 milhões de reais. Né? Não foi uma marca, não são 2, não são 3, são 14 marcas, né? Então a gente fez acontecer mais de uma vez, a gente aprendeu a jogar esse jogo do digital, a gente sabe exatamente o que tem que ser feito para escalar uma marca no digital e a gente vai trazer esse conhecimento para vocês num evento presencial dias 25 e 26 de abril aqui em Alphaville, São Paulo, tá? Que vai ter de diferente, pessoal? A gente vem com compromisso de fazer o melhor evento para donos de marca que já aconteceu aqui no Brasil, tá? E como que a gente vai fazer isso? Tendo profundidade em tudo que a gente vai compartilhar com vocês e a gente não vai esconder uma vírgula do que funciona, do que a gente faz nas nossas marcas. A gente recebeu muito feedback de clientes nossos, de mentoria, de consultoria, que participaram de evento, que foram atrás de informação e tal, e acharam alguns gurus falando, né, de marca própria, falando do digital, mas sempre falando o que fazer. E não trazendo o como fazer, que é onde o bicho pega. Então é exatamente isso que a gente vai trazer para vocês. Você vai sair do evento sabendo exatamente o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Tá incrível o conteúdo, tudo de melhor que a gente tem e que a gente usou para escalar nossas marcas em relação à influência, a marketplace, a Mercado Livre, a e-commerce, a tráfego. O Júnior vai trazer a parte ali de retenção de LTV, ele tem um programa muito legal de assinaturas, a gente vai entrar em branding, vai entrar em gestão também, né? Porque a gente fala muito que a gente quer crescer, a gente quer ter um grande negócio, mas a gente não quer ser escravo, que é o que acontece muitas vezes, né? O empreendedor trabalha mais que qualquer funcionário, tá? Então você vai entender como ter um negócio mais autogerenciável, tá? Para você poder não só ganhar dinheiro, mas ter tempo, ter liberdade, tá? Você vai ver o link aqui em algum lugar, tá? Clica, nosso time comercial vai entrar em contato, vai analisar teu perfil para ter certeza que dá fit, né, com o que a gente vai trazer aqui no evento e tomara que dê certo para você, porque eu tenho certeza que esse evento vai fazer toda a diferença no resultado que você vai construir ainda em 2025. A gente aqui, né, eu como AppMax aqui, eu tô no... Eu vejo os números, não sei como eles chegam nisso, não sei que estratégia que eles usam, mas a gente vê os números aqui, né, nos bastidores, assim. E a gente vê que não é um negócio... vocês fizeram lá atrás, ou vocês um dia fizeram resultado. Porque, assim, se eu vou falar de e-commerce, eu vou falar com base, óbvio, no que eu vejo, mas, assim, o que eu fiz lá atrás não funciona mais. Né? Se eu falar pra vocês que o que eu fiz no e-commerce lá pra faturar os meus 200 milhões de 2015 a 2018, 2019 ali... tem algumas coisas ou outras que vão funcionar, mas o mercado muda muito. Então, assim, é constante atualização, né? Pelo menos, assim, que nem eu falei, o empreendedor que ele quer estar à frente do negócio, ele tem que se atualizar. Perfeito. Ele tem que querer muito. Então, assim, porque o negócio vai exigir tecnicamente, né? Então, um baita, eu acho que é difícil o empreendedor que sai do negócio e vai ajudar outros empreendedores com conteúdo. Então, é uma baita oportunidade. Não tô ganhando nada para isso aqui. Eu realmente admiro muito. São empreendedores que eu admiro e que eu sei que fazem. Então, se eu puder dar meus 10 centavos de contribuição, que vai lá, eu acho que tem um processo seletivo para poder ir, né? Então, assim, entra e participa do processo seletivo, porque eu acho que é uma baita virada no negócio, assim. Legal, obrigado, Betina, pelo reforço e assim, do lado de cá, a gente admira muito, né? Não só por ser cliente, né? E pelo resultado que a gente tem com a tua solução, com o gateway de pagamento, mas de ver também tudo que você está construindo, na velocidade que você está construindo, com a qualidade que você está construindo. Então, assim, é inspiração para a gente também.
né? legal, Pra muito gente que legal. tá na mesma jornada, nessa jornada maluca aí do empreendedorismo. E é bom, né? Porque a gente sempre precisa, né? Assim, olhar pro lado e ver, dar um gásinho, né? Ver, tipo, continua, inspiração, né? Aham. A gente brinca que a gente gosta de formar que as pessoas, um ecossistema, um vai movendo o outro. A gente até brinca, quem tá fazendo mais, a gente liga para um outro empreendedor, e aí, quanto que você fez? Até para dar aquele estímulo, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem. Gente, ninguém, assim, ninguém é capaz, né? Ninguém é mais capaz que o outro, a não ser a vontade. Eu acho que assim, se um tem mais vontade Legal. que o outro, ele vai ganhar o jogo mais fácil. É mais provável que ele ganhe o jogo, né? Então eu acho que a vontade, o não desistir, nem sempre o dia é maravilhoso, né? Sexta-feira mesmo, assim, eu tava estourando tudo que era coisa, né? Só BO, assim. Mas eu acho que ter muito claro essa vontade de fazer acontecer, essa vontade de se aprimorar, de se atualizar, de ir atrás, se conectar com as pessoas que podem te puxar pra cima, né? Porque quanto mais pessoas te puxando pra cima, mais lugares tu vai alcançar. Então, eu vejo assim, né? A Epimax, quando a gente começou, próprio e-commerce, a gente tinha uma cabeça, né? Quando tu vai convivendo com outras pessoas, teu mapa, tua visão vai aumentando. Então, aquilo te dá, meu Deus, eu nem sabia que isso aqui existia. Agora eu tô vendo o mundo de outro jeito, né? Então, eu acho que é se desafiar, se colocar à prova, ter muita coragem e não ter vergonha ou de dizer que não sabe alguma coisa também. Tenho zero isso. Eu acho que quem aprende é quem vai atrás, quem dá um jeito. E muito do nosso jeito Epimax, que eu falei que abri aqui quais são os nossos valores, a nossa cultura é bem simples, gente. É garra e colaboração. Assim, a gente acredita que a garra todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa desde que tenha garra, e a colaboração é a gente andar em unidade, ser só um time e se ajudar a evoluir, né? Muito bom. E você trouxe muito sobre pessoas, assim, eu vejo também, a tríade, né, do conhecimento. É conhecimento certo, gente. Ambiente certo. Total. E as pessoas certas. E é isso, assim, que a gente proporciona, é isso que quando você tem um bom podcast, ouve boas pessoas ensinando, trilhando o caminho, é isso que vai ter na imersão para vocês, é conhecimento, é ambiente, pessoas certas, isso estimula, né? Você olha e fala assim, dá para fazer mais, é possível. Então, joga a gente pra frente. Pergunta da casa? Bettina Wecker. Pergunta da casa, não? Então vamos lá, pergunta da casa. O lema do podcast, né, do Made in Brasil, é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, né, para que elas sirvam de referência e de inspiração para outras pessoas que estão talvez um pouco mais atrás aí nessa jornada. A gente falou muito do que a Epimax fez de diferente, tem de diferente para se destacar. Agora, o que a Bettina, né, como pessoa, como empreendedora, tem de diferente e fez de diferente, visto que muita gente, né, sonha como você sonha, tem ambição como você tem disposição, tem vontade e tal, mas não necessariamente todo mundo chega, né? O que você acredita que você pode compartilhar? Pergunta difícil, né? Vamos ter que ir pra terapia aqui pra poder aprofundar. Não, tô brincando. Eu acho que não tem uma bala de prata e não tem uma coisa única que vai fazer. Opa, nossa, aquilo lá me fez alcançar onde eu tô. Mas eu acho que tem alguns fatores que são os mais importantes, assim, que é as pessoas com quem eu convivo. Assim, então, os meus sócios, esse alinhamento que a gente tem em termos do negócio, a minha capacidade de ir atrás, mesmo não sabendo sobre aquilo. Então, assim, não ter muito medo de ir atrás, essa coragem de aprender, de se desenvolver. Não sabia metade do que eu sei lá atrás e provavelmente não sei nem metade do que eu vou saber daqui pra frente, né? Então, acho que essa ambição, vontade e realmente de se aprofundar. Eu acho que não ficar na superfície, porque a superfície ela é medíocre, sabe? Saber mais ou menos de tu não te aprofundar em nada, não vai te levar ao sucesso, sabe? Então, acho que o sucesso, ele mora nos detalhes, né? Então, tu fica na superfície, tu não te aprofunda, tu não sabe verdadeiramente sobre aquilo, e ninguém vai saber sobre tudo, né? Mas sobre o que é importante pro seu negócio, né? Então, por exemplo,
nossa, assim, errei demais em umas coisas que eu precisava saber, né? Então, assim, mas aprendi. E não posso mais errar naquilo ali. Então, acho que essa vontade muito grande de aprender e aprender profundamente e conseguir aplicar e executar e ter pessoas muito boas. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim, saber o valor das pessoas e o quanto elas são importantes na jornada, e a gente tem várias pessoas importantes nessa jornada da Epimax. Eu acho que eu falei um pouco de sociedade, mas ninguém constrói nada sozinho. Então, eu acho que maior a capacidade do empreendedor é ele saber levar as pessoas para o caminho que ele está olhando, e o empreendedor, ele sempre tem a visão da mata, eu vejo assim, né? Não tem nenhuma árvore, não tem nada, a fotografia daquele lugar ali é terrível, mas o empreendedor tá vendo uma mata maravilhosa, enfim. E ele tem que levar as pessoas a acreditar naquilo ali que ele tá vendo, porque ninguém tá vendo. As pessoas estão vendo a mata horrível lá, sem nenhuma árvore, né? Então, eu acho que o empreendedor é essa pessoa que consegue enxergar as coisas à frente, assim, né? à frente, e ele tem que levar. Acho que o que me fez, assim, trazer as pessoas junto foi, gente, eu não sei como é que a gente vai fazer isso aqui. Eu acho que o que fez a Epimax, né, conseguir executar é time, assim, porque a gente não tinha nada, a gente tinha lá, né, uma vontade, um desejo, uma vontade de ser grande, de ser muito grande, de fazer algo muito diferente no mercado, mas não sabia o quê. Né, a fotografia da Epimax lá no começo não era maravilhosa, né? E hoje, não que ela é maravilhosa, mas ela vai ser muito maior. Então, acho que é isso. É conseguir levar as pessoas, conseguir construir time e se desenvolver e não... Assim, tô falando, né? Tem pessoas que não chegam. Vão chegar. É questão de tempo. Eu acho que sim. De tempo ou de vontade, disso aqui que eu falei, né? Tempo, vontade, construir time. Não, é aquela história, todo mundo pode, mas nem todo mundo pode. vai, né? Porque não vai fazer o que tem que ser feito, não vai estudar o que tem que estudar, trabalhar o que tem que trabalhar, isso aí. se conectar Quando tá com as pessoas certas, Quando tu tá disposto a abrir mão de umas coisas, né? Exato. Pra abrir mão de muita coisa minha vida inteira. Então, assim, depende de quanto tá disposto. E me sinto super bem, assim, tipo, tudo certo. Tá tudo ótimo, né? Quantas vezes fiquei no escritório lá, ia de trem, trabalhava até, sabe? Então, assim, faz parte do processo e tem que pagar, né? Quem quer... Quem quer viver de propósito tem que aguentar o processo, não tem um negócio assim. Então, eu acho que tem que aguentar o processo e vai alcançar. É isso. Gente, Bettina Wecker no Made in Brasil. Aê, obrigada. Beijo, gente.